Bom, pessoal, vou abrir minha tela aqui, ó, pra ficar melhor pra gente conversar, tá? Aí, vambora, tá bom? Bom, pessoal, taxa Selic, Copom corta 0,75% da nossa taxa básica de juros e agora nós estamos no patamar mais baixo da história. 3% ao ano é a nova taxa básica de juros. Então sejam todos bem-vindos aí para o nosso canal, aqui no nosso canal Tenha Metas. Mais um vídeo, são exatamente 9 horas e 45 minutos da noite. Eu passei agora um tempinho estudando, fui ler sobre o Copom, fui ler um porquê que o mercado, né, porquê que Betou, tá até passando aqui, ó, porquê que Betou subiu 19% hoje, Magalu subiu, né, também mais uma pancada para cima, que agora eu não lembro quanto que ela subiu. Magalu subindo mais quase 10%, né, 9,8%, enfim, tava estudando isso também, tava estudando aqui sobre a taxa Selic também para fazer um vídeo bacana para vocês. Vamos lá. Vamos falar hoje um pouquinho então dessa redução da taxa básica de juros, o que muda para os investimentos e a gente traz a visão, aliás, eu trago a minha visão quanto ao cenário econômico. Pode ser? Vamos embora então, galera. Primeiro ponto, né? Aliás, antes de começar com o conteúdo, peço para você, tá? O seu like. E também nos comentários, eu vou trazer a minha visão. Peço para você também contribuir com a sua visão. Deixa nos comentários aí o que você acha desse corte na taxa básica de juros, o que acha da minha visão, da minha opinião. Deixa nos comentários para a gente interagir e a gente bater um papo, tá bom? Para ajudar também outros amigos que buscam por mais informações. E a gente tem ali também um vídeo com comentários riquíssimos, tá bom? Então capricha aí também, deixa a sua opinião. E, novamente, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho com seus amigos, chame eles para cá. Aliás, agradecer também, né? Atingimos 17 mil membros aqui na nossa comunidade. Muito, 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 muito obrigado. Cada conquista deve ser aí, né? Cada conquista deve ser comemorada, porque nós estamos fazendo um trabalho, nós não estamos aqui brincando, são, como eu disse, 15 para as 10 da noite, e nós estamos aqui para trazer informação, para trazer conhecimento de primeira. Fechado? Bora lá, galera. Primeiro ponto, nós saímos de 3,75% ao ano e entramos agora no patamar de 3% ao ano. Lembro vocês que essa foi a 200ª, 30ª reunião do Copom. Quer anotar a próxima aí, já para você ficar esperto? Dia 16 e 17 de junho, tá? Mês que vem, beleza? 16 e 17 de junho, próxima reunião do Copom. E a outra lá, 4 e 5 de agosto, tá? Só para você se informar aí e anotar aí as próximas reuniões do Copom. Escreve na sua agenda para você saber que, opa, eu tenho que ficar de olho nisso aqui também esse mês, esse dia, essa semana. Pessoal, então, queda na taxa básica de juros, corte de 0,75, o mercado já estava meio que esperando esse corte de 0,75, 0,5, e na minha visão é sim, tá, um ponto ruim, mas assiste esse vídeo até o final que eu quero falar com vocês lá na frente. Primeiro, vamos fazer um nivelamento. Para quem está chegando no canal ou então pesquisou no YouTube sobre Selic em 3%, qual é o reflexo disso para os meus investimentos? Vamos lá. Investimento de renda fixa. Você tendo agora um corte na taxa básica de juros, você tem uma queda na taxa básica de juros, e isso reflete nos rendimentos daqueles seus investimentos ligados à renda fixa, tá? Ou seja, a poupança vai pagar um pouquinho menos, você tem o CDB pagando um pouquinho menos, rendendo um pouco menos, você tem ali, né, outros investimentos, LCI, LCA, rendendo um pouquinho menos. Lembrando que principalmente o teu CDB, ele vai, né, a taxa indexada de juros ali para ele, né, para pagar a rentabilidade para você, ela é indexada ao CDI, que é o que a gente chama de taxa Selic over, que é a taxa que os bancos negociam entre eles. Ela costuma ser 0,10, 0,11 abaixo da taxa básica de juros, que é a Selic. Ou seja, taxa Selic em 3% ao ano, taxa Selic over ali mais ou menos, ou também conhecido como CDI, girando em torno de 2,90 ou 2,89. Então, quando você for investir num investimento, num CDB, em algum investimento que fale para você, opa, o rendimento é 100% do CDI, você sabe que o CDI está se tratando dessa taxa Selic over, que é um pouquinho menor que a taxa Selic. Então, se você está falando em 100% do CDI, o rendimento vai ser de 2,9 a 2,89 por ano, tá? Por ano. Taxa básica de juros é por ano. Então, você vai pegar esses 3%, vamos lá rapidinho, tá? Pegar 3%, dividir por 12, você vai ter ali 0,25, tá, por mês
rendendo aí no seu investimento ali ligado à taxa básica de juros. Taxa Selic over 2,9 dividido por 12, você vai ter um rendimento de 0,24%, tá? Ao mês, beleza? E aí você tem que, novamente, ficar de olho na inflação. Mas o que muda para os seus investimentos? Trazendo esse nivelamento para você, o que muda os seus investimentos? Se você estiver buscando por investimentos mais rentáveis, você vai ter que se arriscar um pouco mais, vai ter que entrar no mercado de renda variável. Só que aí, agora, é o momento de entrar na renda variável por 2 pontos, onde você deve se olhar. Primeiro ponto, como está o meu conhecimento de renda variável? Eu conheço esse tipo de investimento? Não. Então busque estudar, busque conhecer o mercado de renda variável. Não é tão simples quanto ligar para o gerente e falar pode investir aqui ou abrir um aplicativo e comprar e aplicar naquele tipo de investimento. É um pouco mais delicado, onde cabe mais estudos e estudos constantes. Não é só comprar uma ação e esquecer, como alguns falam por aí. Não, eu não bato nessa tecla. Você tem que manter os seus estudos em dia, fechado? Esquece essa ilusão que é só comprar uma ação e esquecer. Não, você tem que manter estudos. O mercado de renda variável, ele sofre variações e você deve sim manter o estudo afinadíssimo, tá? Tanto um estudo interno àquela empresa, quanto interno à economia local, na economia doméstica, ao Brasil, quanto uma macroeconomia trazendo uma visão mundial. Esse é o meu ponto de vista. Outro caminho que você deve olhar, nós estamos no momento, tá? Nós estamos no momento passando por um cenário nunca visto. Toda essa questão de pandemia, né? Isolamento na China, tá? Isolamento na zona do euro, Estados Unidos, Brasil, alguns estados anunciando lockdown, vai sair de isolamento, vai reativar a economia, não vai. É um momento de investir na bolsa de valores? Olha então, novamente, como é importante você estar estudando, né? Aquele o primeiro fator que eu trouxe para vocês. Então é momento de se investir na bolsa de valores, na minha opinião, no momento é de você estudar, trazer um conhecimento sobre, tá, o mercado de renda variável e aí sim você entrar no mercado de ações. No meu ponto de vista, não é o momento agora, não é o momento agora para você sair investindo, para você sair comprando ações, que é o que eu estou fazendo na minha carteira de investimento. Eu tenho algumas posições, porém eu estou sempre reforçando os estudos para enxergar esse momento. Será que agora é o momento? Será que agora não é? Então eu tenho essa visão que o quê? O momento para se comprar ações, para se voltar a investir, pode ser daqui a um tempinho. Por que até? E agora que eu vou entrar num cenário e conversar um pouquinho com vocês sobre essa queda na taxa básica de juros. Trazendo queda na taxa básica de juros, isso, na minha opinião, traz mais risco do que benefícios para o nosso país. Primeiro ponto, galera, disparada no câmbio. Isso pode refletir ainda mais o câmbio, pode jogar o dólar lá para cima. E hoje nós já fechamos com o dólar na máxima, quase 5,73, fechou a 5,729, ou seja, quase 5,73, e eu estou falando do dólar comercial. O dólar turismo já está lá beijando, chegando perto dos R$6. O dólar comercial, com esse corte na taxa básica de juros, essa questão do câmbio podendo ser impactado por esse corte na taxa básica de juros, traz sim essa visão que a nossa moeda pode ser desvalorizada ainda mais frente ao dólar, tá? Nós estamos num patamar nunca visto, 3%, e na minha opinião também, você reduzindo ela agora, seria por um objetivo: trazer crédito para as famílias, né? Diminuir ali o valor do dinheiro, né? Para você fazer um financiamento, fazer um empréstimo. Porém, isso não está sendo tão assim repassado pelos bancos. Se você reparar, nós temos os grandes bancos, até os pequenos, limitando o crédito. Por quê? Como eu disse, o cenário atual está um cenário voltado à cautela e risco. Então, os próprios bancos, com risco de inadimplência, risco de calote, risco fiscal até do próprio governo, você tem os bancos trabalhando com o pé no freio, vamos dizer assim, limitando o crédito, limitando o juros de cheque especial, limitando o rotativo, limitando o crédito, limitando o capital para a população. Então você tem a corte da taxa básica de juros, porém você tem essa visão que o quê? Peraí, o único benefício que o Bacen, né, o Banco Central ali poderia estar buscando, está sendo segurado em uma das pontas. Então essa é a visão que eu tenho. Outro ponto,
Quando você pega um país, que, além de você ter todo esse risco mundial de paralisação, de queda na demanda, queda na produtividade, queda no consumo, né? Você tem toda essa instabilidade econômica mundial, tá? E ainda você tem o quê? Os investidores migrando para moedas e títulos fortes, até mesmo, né, o ouro sofreu algumas quedas no começo dessa turbulência, mas depois engatou e começou a subir, porque o ouro é considerado uma moeda ali com risco baixo, assim como o dólar, né? O dólar é considerado uma moeda de risco baixo, tá? Então, quando você traz essa visão que o mercado mundial está trabalhando de uma forma de cautela e buscando por investimentos mais seguros, você reduzindo a taxa básica de juros aqui dentro, também não torna o nosso país tão atrativo assim para os investidores, não só os investidores lá fora, mas também para os investidores aqui dentro. Por quê? Você tem uma instabilidade econômica girando dentro do nosso país, você tem uma instabilidade fiscal, que isso pode trazer um risco maior para o nosso país, e se a gente está tratando de risco maior, os investidores vão pensar 2, 3, 4 vezes antes de se investir no nosso país. Sem falar que o quê? Recentemente, sem entrar nesse assunto, tá, detalhadamente, mas começamos a ter instabilidade política. E isso reflete o quê? Gente, não mimimi, não é isso. Ah, meu Deus, mas essa instabilidade política são as briguinhas? Não, a instabilidade política, ela vai gerar o quê? Atraso nas reformas. Reformas onde os investidores internacionais, investidores aqui nacionais, estavam aguardando, né, para trazer investimento para o nosso país, tá? Então essa instabilidade política traz sim consequência para o nosso cenário econômico, tá? Então, reduzindo a taxa básica de juros, na minha opinião, aumenta e tem mais risco, né? Aumenta o risco Brasil, aumenta também o risco, né, traz mais, essa queda na taxa básica de juros não traz benefícios, na minha opinião. O benefício pode ser ofuscado por essa questão de limite de crédito, tá? Mas traz mais pontos negativos para a nossa economia, tá? Traz mais pontos negativos. Como eu disse, risco Brasil voltando. Nós falamos ontem no Visão de Mercado, nós falamos da Selic da data de hoje e também a questão do que o Brasil sendo classificado, tá, em BB-, beleza? Mantendo essa classificação, porém um cenário vindo de neutro para negativo e pode esperar mais empresas ligadas, né? Mais agências classificadoras de risco trazendo notas nesse patamar para o país. E até mesmo novos rebaixamentos, talvez, tá? Por quê? Porque o cenário mudou. E aí eu falo, é só comprar ação e esquecer? Não é, você tem que manter estudos. Nós estamos vivendo um cenário totalmente diferente do que há 2 meses atrás, do que em fevereiro, do que em janeiro. Olha como tudo mudou em poucos meses, em poucos dias, tá? Então por isso que tem que manter o estudo constante, tá? Sobre os investimentos. E agora uma pergunta que eu mais recebo. Lucas, corte na taxa básica de juros. O que você acha? O mercado amanhã sobe ou cai? É difícil falar isso, de como o mercado vai se comportar amanhã. Na minha visão, como eu disse a vocês, esse corte na taxa básica de juros, saindo de 3,75% vindo para 3%, foi algo ruim, tá? Para o nosso país, tá? É algo ruim por quê? Porque não traz tantos benefícios. Na verdade, aumenta o risco do país, na minha humilde opinião. Aliás, deixa a sua opinião nos comentários, tá? Deixa a sua opinião nos comentários, tá bom? Vamos compartilhar de conhecimento. Outro ponto é... Então, tendo essa visão do corte na taxa básica de juros, outra visão quando a economia voltar a aquecer, ou a economia voltar a girar, ou o consumo voltar a aquecer, o desemprego começar a cair novamente, nós podemos ter o quê? Né? Essa ferramenta de queda na taxa básica de juros para estimular a economia, nós podemos ter essa ferramenta já liquidada ou próxima de uma região de muito cuidado. Porque quando você começa a cortar tanto a taxa básica de juros, você tem que tomar um cuidado com um ponto importantíssimo, que é a inflação. A impressão de dinheiro também pode gerar inflação. Gerando inflação, você tem um descontrole da inflação e você vai ter que ajustar novamente a taxa básica de juros. E talvez isso pode trazer um desequilíbrio fiscal para o nosso país. Então tá vendo como o cenário, na minha opinião, é mais para cautela do que benefício, do que ficar contente com uma queda dessa nesse exato momento. Nós já ficamos contentes com alguns cortes, sim. Acho que eu não lembro alguns outros cortes para trás, já chegando próximo a esse último, que foi na data de hoje, e eu já estava ali, opa,
já tá bom, já não é bom cortar tanto. Por quê? Porque se a gente chegar mais próximo, igual os Estados Unidos a taxa básica lá é diferente, ela não é fixa ou exclusiva, como a gente tem a taxa básica de juros aqui em 3%. Ela flutua lá, tá? E lá tá flutuando hoje entre 0 e 0,25, só para você ter uma noção. Já tem países da zona do euro com taxa básica negativa, taxa básica negativa. Então você traz essa visão que o quê? Esses países já liquidaram os juros, tá, no país e não tem mais essa ferramenta para combater talvez uma recessão, para combater talvez ali uma queda no consumo, né, e ali na disponibilidade de crédito no mercado. Então a gente tem que tomar esse cuidado também, o meu ponto de vista, tá? Galera, e assim eu encerro, tá? Quanto a essa questão do mercado subir ou cair amanhã, não sei. Na minha visão, como eu disse, esse corte na taxa básica de juros foi um ponto negativo para o nosso país. Por quê? Porque traz mais essa visão de aumento do risco do que aumento dos benefícios aí gerado pelo corte na taxa básica de juros. Fechado? Então, peço para você, não esqueça do seu like, deixe o seu like, comente no vídeo e vamos junto para mais vídeos aí, tá bom? Eu vou fazer agora um vídeo exclusivo aos alunos do curso No Ponto para falar sobre essa alta, tá? Para falar sobre essa alta aí do Betou e também Magazine Luiza. Valeu, galera. Fiquem bem. Um abraço a todos vocês e tchau, tchau.